ao leão e que a terra estremeça diante da majestade de Jesus. Que ruja ao leão e que a terra estremeça diante da... A paz do Senhor a todos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem me assiste. Estamos aqui mais uma vez com o nosso documentário dos 15 anos do Ministério Ágape, essa trajetória de evolução, de trajetória de vitória e uma trajetória de conquistas. E hoje nós estamos aqui com o presbítero Ricardo, atualmente líder dos jovens, enfim, ele vai se apresentar para todos vocês. Boa noite, paz do Senhor Jesus Cristo, né? Fico muito feliz de estar tendo essa oportunidade de fazer parte dessa entrevista, né? Eu sou o presbítero Ricardo, sou líder dos jovens, com muita felicidade, né, pela misericórdia do Senhor. Hoje a gente está nessa caminhada dentro do Evangelho de Cristo. Então, me conta um pouco sobre como iniciou sua trajetória aqui no Ministério Ágape. Minha trajetória começou, eu tenho, se não me engano, 8 anos no Ministério Ágape. Quando eu cheguei aqui, fui muito bem recebido, isso me chamou a atenção. Fui acolhido e daí por diante vim crescendo através dos ensinamentos dos nossos pastores, né? Pastor Luiz, pastor Adil, o nosso pastor Pedro. A gente teve pastores aqui que nos ensinaram bastante coisa, fora os nossos ministros, cantando no EBD, estando presente nos cultos. Então eu comecei a me desenvolver dessa forma e isso foi fazendo com que o pastor ele olhasse para mim de forma a ponto de me colocar hoje na liderança dos jovens. Já fui líder antes dos jovens, né? Aqui também no campo. Esse ano retornei à liderança, né? E tenho várias e várias lembranças do meu tempo antes de ser líder de jovens. Porque antes de ser líder de jovens, eu fui membro dos jovens. Eu cresci nos jovens. Eu vim me desenvolvendo dentro dos jovens. E hoje eu sou aquele remanescente, aquele que veio desde lá de trás, do Ministério Ágape, alguém que fez parte dos jovens e que alguém dos jovens hoje é líder. Sobre a sua trajetória, há algo que marca muitas vidas, né? Em específico a minha também, que é sobre o Adonai, atualmente o Jamais, do qual o senhor liderou, né? Foi responsável por, né, liderar este departamento que até hoje rende bons frutos. Como foi a sua trajetória como líder do departamento de jovens? Bom, a minha trajetória foi muito gratificante, né? Pois quando eu cheguei aqui no ministério, eu assumi, né, como auxiliar do então evangelista Rodrigo, que era o líder, né, do Adonai, e nós passamos ali 3 anos na direção, né, na frente desse grupo de jovens, desse ministério de jovens, a qual eu tenho muita assim, alegria, né, em recordar os momentos que nós vivemos ali juntos, até porque o jovem por si próprio ele já tem a alegria, a força, né, que é mencionado na própria Bíblia. Então, assim, foi muito gratificante, né, estar ali juntamente com o Rodrigo orientando a juventude, né, na palavra de Deus, usando de estratégias, né, para que a gente pudesse não só motivar, né, os que estavam dentro a se firmar mais ainda na palavra de Deus, como nos fortalecer e levar a palavra para aqueles que estavam lá fora, né? Desviados, muitos que ainda não sabiam nem quem era Jesus. Então foi assim, um momento de uma trajetória de alegria, entendeu? Uma trajetória em que eu tenho muita felicidade em recordar, né? E nós passamos ali esses 3 anos ali ensinando, aprendendo também, porque a gente aprende muito com os jovens, né? Ouvindo, e o essencial era através da perspectiva, né, de cada um individualmente, nós estarmos levando a palavra de Deus. Essa era a prioridade, né? E após esses 3 anos, então o evangelista, né, Rodrigo, ele foi ordenado a pastor, ficou como vice-presidente. Eu tive também a grata, né, satisfação de continuar na liderança, né,
do Adonai, juntamente com o diácono Vilmar, né? E nós passamos também ali aproximadamente 4 anos na frente, né, do Adonai, e dando seguimento àquilo que eu aprendi, tá entendendo? E levando novas experiências, né, para os jovens, buscando aqueles que estavam perdidos, né, sempre com estratégia, né, com estratégia voltada para a palavra de Deus. E assim, dentro das estratégias, nós fizemos o acampa dentro, né, aqui dentro da igreja. Agora, me conta uma coisa. Toda a sua trajetória lhe levou, né, à liderança de jovens. E como é, né, estar na liderança? Como é a sua trajetória? Como é o trabalho? E como tem impactado de forma geral? Bom, a gente tem uns trabalhos que a gente faz com os jovens, né? Uma das coisas que fez com que a gente tivesse essas ideias de trabalho de hoje são algumas ideias de trabalho que a gente aprendeu nas lideranças anteriores, né? Como eu falei, eu vim da base, como eu costumo dizer, eu vim da base, né? Da base Adonai, da base Ujamas. Então a gente vem aprendendo e algumas ideias a gente foi acrescentando algumas coisas e hoje a gente tem, antigamente a gente tinha o acampa dentro, né? E a gente tem até memórias muito boas, a gente tinha acampa dentro, a gente tinha acampa fora. E isso influenciava muito na vida dos jovens, né? Porque a gente tinha um momento de busca espiritual, mas a gente tinha o nosso momento de comunhão. Então, e daí, hoje, na minha liderança, a gente tem o nosso Conecta Jovem, né? O nosso Conecta Jovem, ela influencia dentro da igreja, os jovens estão aqui no campo, em comunhão, que a gente faz em 2 partes, a gente faz um Conecta com todos, entre meninos e meninas juntos, e a gente também tem a outra parte do Conecta, que é só meninos e só meninas, onde a gente conversa com eles, orienta, tudo por intermédio de dentro da palavra. Se a gente for pegar a palavra, ela vai nos dizer que os jovens têm a força. Eles têm a força, a palavra de Deus permanece neles. E isso é importante. Então, dentro dessa palavra a gente pensou, vamos fazer um Conecta Jovem. Entendeu? Para trazer esses jovens ao crescimento espiritual. E a união, porque fica muitos jovens dispersos, muitos jovens a um canto aqui, outro canto lá, então a gente resolveu fazer esse trabalho para juntar os jovens. E um detalhe é que não só junta eles aqui dentro, mas também é de uma forma evangelística, porque a gente faz na casa de alguém de fora, é um jovem de fora, então a gente vai na casa de jovem de fora, claro, com a bênção dos pais, com os pais deixando, a gente vai lá, e lá a gente faz o nosso Conecta. E a gente tem crescido através desse também, que é um meio evangelístico, de agregar, evangelizar, apresentar Jesus fora, na casa de alguém, na vida de uma outra pessoa, que lá ela acaba citando Jesus, que lá ela acaba renunciando às suas vontades. E é isso que a gente quer trazer para os nossos jovens, dentro desse Conecta, renúncia, transformação de vida, união, que precisamos estar unidos. Precisamos que quanto mais unidos, mais forte a gente fica. Então, o Conecta, ele nos trouxe a esse crescimento espiritual e uma forte união com o grupo. Fizemos alguns acampamentos fora, em sítios fora, e nós aproveitávamos esse momento, assim, vamos dizer, de lazer, né, de festa, para não deixar de levar a palavra de Deus. Tanto é que quando nós fizemos acampamentos fora, nós tínhamos um ponto em comum, uma motivação, que era o quê? Não ir só por o acampamento para diversão. Ok, tinha diversão, sim, mas nós levávamos e convidávamos pessoas não crentes, jovens não crentes, para levar, ok? Para estar junto conosco ali em comunhão, ouvindo a palavra, ouvindo as palestras, também nos divertindo, é claro, né? E através dessa estratégia nós conseguimos alcançar alguns jovens, né, que se renderam a Cristo, e isso nos trouxe assim, mais alegria, mais motivação, né, para você continuar com o trabalho, né, pois é um trabalho que a gente viu que deu certo, né, e que
como a própria palavra diz, a seara é grande, são poucos os ceifeiros. E, de fato, ali nós vimos, assim, em loco, né, que quando a gente se dispõe a pregoar, né, a genuína palavra de Deus, usando estratégia, né, inteligente, né, a gente consegue, de fato, com que as pessoas se rendam a Cristo. Então, assim, momentos de muita alegria, de muita satisfação, né, de ensinamentos e também de aprendizagem, né? Então, assim, foi muito bom. Eu, assim, ressalto um dos momentos, né, que, assim, eu me surpreendi com a força de um jovem, que foi mostrada ali na prática, foi quando nós estávamos prestes, né, a fazermos um acampamento, se eu não me falha a memória, foi no sítio de Itaboraí, se eu não me falha a memória, em que nós compramos, né, compramos doces para vendermos na rua, para a gente angariar fundos, né, pois tinha jovens ali que não trabalhavam, né, não tinha uma renda, então a estratégia montada foi essa: vocês não têm um trabalho fixo, não têm uma mesada dos pais, mas nós podemos trabalhar. Isso também foi uma forma de aprendizado, né, de nós vermos como estava a união, a unidade do departamento em si. E ali nós pudemos constatar isso. E, assim, o momento, assim, de que eu me surpreendi foi quando nós levamos 8 caixas de doces, estava voltando com uma, né, com uma que estava com a metade de doces ali para vender. E a jovem Adriele, né, na época, quando nós estávamos chegando próximo à igreja, ela falou assim: tio, eu vou vender um doce desse ali na padaria. Era um desafio, né? A gente olha assim, a gente leva até um pouco na brincadeira, mas na realidade era um desafio. Eu fiquei olhando aquela cena porque quando a gente fala de padaria, né, a padaria é um local onde tem muitos doces. Com certeza. E ela foi lá na força, né, na fé dela, e conseguiu vender para o dono da padaria um doce. E ela veio com aquele sorriso aberto, sorrindo. Eu fiquei imaginando assim, olha só, olha quando nós estamos motivados, né, a fazer algo, estamos com fé naquilo ali, a gente consegue. Porque muitos poderiam falar assim: não vai vender não, porque na padaria lá já vende doce. Não, ela foi e conseguiu, e veio sorrindo, trazendo um valor para ajuntar, né, naquilo a qual a gente iria estar pagando sítio, pagando um ônibus. E, assim, foi um momento a qual, assim, está arraigado na minha memória, que eu não esqueço, né, e que nos traz um ensinamento, né, de força, de fé, de motivação naquilo que a gente pretendia fazer, né, e ela conseguiu. Então, assim, foi anos de muita alegria, de muita satisfação, né, de muita motivação. E, assim, espero em Deus que continue assim, né, os jovens na força deles, como a própria palavra diz, e que nós tenhamos não só ensinar, mas também aprender com eles. Amém. E dentro da sua trajetória, há algo marcante, algo impactante, que não sai da sua memória e que carrega com você uma grande felicidade? Sim, tem, né? Dentro dessa nossa trajetória, quando a gente fazia parte do grupo de jovens, é o Acampa Dentro. Né? A gente tinha o Acampa Dentro, nessa época a gente fazia o Acampa Dentro daqui da nossa igreja. Sim. A gente tirava os bancos, botava o banco de um lado, para o outro, e isso os jovens ajudando, isso a gente mesmo trabalhando com os jovens. Então era jovem empurrando a cadeira, jovem empurrando o outro, trabalhando a ornamentação, trabalhando em que tipo de palavra, em que tipo de dinâmica que a gente ia fazer, para poder agregar o Acampa Dentro. E dentro do Acampa Dentro teve um momento em que a gente fazia, que era parte do Espírito Santo,
onde muitos dos nossos jovens, eles entravam numa sala, que é até essa linha lá em cima que a gente tem aqui na igreja, eles entravam lá e lá tinham uns cartazes, uns dizeres, então aquilo ali impactava a vida deles, né? Ali a gente via jovem, né, se quebrantando, sendo eles, Sim. entendeu? Sendo quem eles são, se derramando aos pés do Senhor, até com mais intimidade, com mais vontade, com mais prazer, com mais amor. E a gente via esse zelo, então isso me trazia uma emoção, uma felicidade muito grande, porque eu conseguia ver jovens com vontade de se lançar aos pés do Senhor. Mas a intenção do Acampa Dentro era o quebra-gelo, né? Muitos jovens não se soltavam para poder adorar a Deus, né? Em adoração ao Senhor, na sua busca, em momento de oração, porque ficava meio acanhado. Então, como só jovem, todo mundo junto, no mesmo propósito, então isso aí quebrava eles, a ponto de eles, eu estou livre aqui para adorar a Deus, estou livre aqui para fazer o que eu quero, em questão de adoração ao Senhor. Então isso me deixou muito feliz, muito feliz. Aí foi aonde foi entrando as ideias novas, que foi o Conecta. Então a gente pegou todas essas ideias e fez uma que abrange aqui dentro e abrange fora da igreja. Então eles se soltam em adoração aqui dentro, fora da igreja se soltam em adoração, eles se entregam ao nosso Deus aqui dentro, se entregam ao nosso Deus lá fora, eles evangelizam aqui dentro, também evangelizam lá fora. Então isso me deixa feliz, me deixou feliz, e principalmente de alguém que veio da base. Eu vim da base dos jovens, e hoje, né, eu não estou sozinho, hoje estou com a minha esposa, a diaconisa Priscila, e a gente está nessa peleja, de trabalho, e não tristes. Estamos muito felizes com isso, porque a gente vê o quanto eles estão desenvolvendo e crescendo com esses trabalhos que a gente tem tido, né? E esse é o que eu falo agora, é o Conecta Jovem, e eles estão crescendo, e a gente vê que eles estão evoluindo, estão se unindo, né? Unir, e a gente vê a confiança do nosso ministério em nosso trabalho. Então a gente fica feliz em tudo, e uma das coisas do passado foi essa, que aconteceu quando eu entrei na sala no Espírito Santo e tinha jovens chorando, jovens arrependidos, jovens renunciando. Então é isso que a gente quer ver para os nossos jovens de hoje. Busca, renúncia e continuidade no Senhor. O que o Ministério Ágape representa na sua vida? O Ágape, eu fui acolhido por essa igreja, né? Eu só fui assim, simplesmente recebido, me recebeu e tal. Fui acolhido. Fui acolhido pelo meu pastor, né, pastor Luiz. Foi alguém que me ensinou, teve paciência comigo, né? Como eu falei, passei pelos jovens e passei pela fase, pelo aquele tempo lá atrás de um menino rebelde, um menino de muita bagunça. Então foi alguém que depositou, né, tantos trabalhos na minha vida, né? Alguém que dedicou seu tempo para poder me ouvir, dedicou seu tempo para poder cuidar de mim, entendeu? Dedicou um tempo para poder estar ao meu lado nos momentos que foram cruciais para mim, entendeu? Momentos difíceis e muito difíceis. Então ele foi me tratando, e a igreja ela veio acompanhando isso, né? O grupo de jovens, teve o grupo das irmãs, tem o grupo das crianças. Eu vejo que todos eles me abraçaram de uma forma fora do sério, né? Fora do sério. Eles, eu fui cuidado, fui acolhido, né? Então isso me trouxe a esse ponto de estar aqui hoje em falar do Ágape, da nossa igreja, com felicidade, sem arrependimento nenhum, né? Sem olhar para trás e dizer, essa igreja aqui, ela me fez mal a esse ponto. Não. Ela me ajudou a vencer várias etapas na minha vida, entendeu? Ela me ajudou a crescer, a criar maturidade,
né? Porque aqui a gente vê pessoas de diferentes pensamentos, diferentes maneiras, diferentes jeitos, mas tem uma forma de acolher fora do sério, né? Tem uma forma de abraçar a causa, tem uma forma de abraçar o evangelho, né? Tem uma forma de mostrar, de anunciar a palavra. A gente vê que os nossos ministros aqui, o quanto a gente tem crescido por intermédio da palavra que é nos ensinado, que é passado para nós, né? Então a gente vai crescendo com isso. Então essas coisas que foi passando para mim ao longo do tempo, assim que eu entrei aqui na igreja, é o acolhimento, entendeu? É a palavra, é um ensinamento, é o carinho, né? É a persistência que tem de querer te trazer para perto, de querer fazer você crescer no evangelho, crescer na palavra, de fazer você ser íntimo de Deus, de fazer você se aproximar de Deus. Então é isso que me traz como felicidade da igreja que eu faço parte, entendeu? Eu faço parte de uma igreja que ela não abre mão de você. Eu faço parte de uma igreja que ela ama de fato, né? Como está escrito na nossa fachada, a igreja que ama você. É uma igreja que de fato ela ama, é uma igreja que de fato acolhe. Então fico muito feliz por isso, de fazer parte desse campo. Toda a sua trajetória foi marcada por grandes vitórias, né? E bons frutos foram acrescentados, tanto jovens que hoje formaram famílias, né? Jovens que hoje são pregadores da palavra, lá de trás até os dias de hoje. Mas me conta uma coisa também. Hoje o senhor é líder do grupo de missões da igreja, CMAs. Conta um pouquinho dessa trajetória pra gente, por favor. Também é outro departamento ao qual eu gosto muito, né? E, assim, depois que eu saí da liderança dos jovens, quem era o líder, né, de missões aqui era o então evangelista Rodrigo, né? O pessoal chamava ele de Rodrigão. E, assim, é uma pessoa a qual eu aprendi muito, né? Também nesse departamento de missões. Ele tinha, assim, uma expertise, né? Ele tinha, assim, a experiência de como lidar com as pessoas, né? De o que falar para as pessoas, dependendo da situação que se encontrava, né? Às vezes era uma família que estava caída, às vezes era uma pessoa que estava nas drogas, tá entendendo? Então ele sabia identificar. Eu tive a oportunidade de sair em vários evangelismos com o Rodrigão, né? Normalmente era no domingo à tarde, 3 horas, nós nos reuníamos aqui na igreja, fazíamos a oração e saíamos, né? E assim, o que me chamou a atenção, né, nesse período em que eu saí, né, com o Rodrigão e com toda a equipe, era a ousadia que ele tinha, né? Ele tinha ousadia não só em entrar nos lugares, né, nas casas, mas também na ousadia na palavra, ok? Para dizer exatamente aquilo que a pessoa estava precisando e não aquilo que a pessoa queria ouvir, né? Às vezes poderia ser uma palavra dura, mas era o remédio, né, que a pessoa estava precisando ali. Então, eu passei, né, um tempo de 1 a 2 anos ali com ele, né, nesses evangelismos, nas casas, tinha os cultos ao ar livre também, que a gente participava. Muitas vezes, na maioria das vezes era domingo à tarde, né? A gente ia por vários lugares aqui, montava lá o culto ao ar livre e sempre pregando a palavra, panfletando, conversando, né? Orientando, né? Ouvindo também que as pessoas tinham que falar, ok? E aprendi muito. Logo em seguida, quem assumiu a liderança, né, do CMAs foi o então presbítero Fernando, irmão do pastor Pedro. Inclusive foi ele que deu o nome ao departamento, né, CMAs, Secretaria de Missões, Evangelismo e Ação Social, né? Esse nome veio do Fernando. Ele ficou um tempo também no CMAs, né, evangelizando, pregando a palavra, e logo em seguida, né, que o Fernando
ele saiu, aí então eu assumi, né? Assumi a liderança do departamento de semiais. Estou até, né, no presente momento na liderança e, assim, tudo que eu aprendi, né, todas as experiências e tudo que eu já tinha de conhecimento, né, em relação a missões, a gente continuou colocando em prática, né? Nós montamos um grupo aqui na igreja, né, e a partir desse grupo nós implantamos também aqui o Congresso de Missões, né, na qual nós trazíamos pregadores, né, palestrantes, fóruns aqui para a gente aprender, né, para a igreja aprender, né. Então, anualmente nós fazemos esse congresso de missões para aprender e colocar em prática tudo que a gente tinha aprendido, né. E assim, nesse colocar em prática, nós tivemos assim um período assim bom, assim, de evangelismo, que foi quando nós estivemos lá nos predinhos, né? Toda segunda-feira, às 7 horas da noite, né, às 19 horas, a gente levava o nosso grupo para lá, para estar ali apregoando, fazendo um culto, né? Era um culto ao ar livre, mas só que era no local lá de festa, né, dos predinhos, né? E assim, nesse grupo, né, inclusive você fez parte, Sim, você, a Melissa, a Jéssica, né, que sim, eram sim. incansáveis em me ajudar a levar caixa, montar som, tá entendendo? E ali nós pudemos ver, assim, o quão o povo, né, é sedento da palavra de Deus. Verdade. Ali já estava se montando uma congregação, né? Pessoas que iam ali para ouvir a palavra, crianças, jovens, adultos, né? A ação social também ali tinha que ser forte, porque era um local onde tinha pessoas carentes, e graças a Deus nós pudemos, né, dentro da nossa capacidade, ajudar muitas famílias ali. Então, assim, foi um período de muita satisfação também, porque nós estávamos, de fato, fazendo o ID do Senhor. Discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. E de fazer discípulos de todas as nações, porque ele vem. Ele vem. Espírito e a noiva dizem, e de fazer discípulos de todas. Né? Fora os outros trabalhos ao qual nós fazíamos, os cultos ao ar livre, aqui no Vasquinho, né? Nós idealizamos também 2 cruzadas evangelísticas, que graças a Deus foi bênção. Uma fizemos aqui no campo do Vasquinho, conseguimos, né, o aval de 8 pastores presidentes, né, a qual trouxeram suas igrejas, e nós fizemos uma cruzada evangelística aqui, do lado do campo do Vasquinho, abençoado, onde muitas pessoas se renderam, né? Colocamos posto de oração, de intercessão, então foi bênção. A outra cruzada nós fizemos lá na Praça do Cangulo também. Conseguimos reunir numa média de 5 a 6 igrejas que estávamos juntos lá também, né? E foi bênção do Senhor. Então, assim, esse período, né, de estar na liderança dos semiais como, né, líder de missão e evangelista também, é muito gratificante, é um privilégio, porque nós estamos, assim, tratando de resgate de pessoas, resgate de vidas, né? Pessoas que estão no lamaçal. Então, assim, é um privilégio muito grande estar na frente desse grupo, né? Hoje nós estamos com o trabalho do Café Missionário, né, a qual a gente faz aqui na Praça da Estação, na Praça do Tonho, então na Praça do Cangulo, né? Todo primeiro sábado, na parte da manhã, a gente monta um café ali, convida as pessoas para tomar um café e aproveita, né, para lançar a semente preciosa, né, a palavra de Deus. E graças a Deus, pessoas têm ouvido, pessoas têm pedido oração, e a intenção nossa agora é intensificar mais ainda, né? Intensificar mais ainda, porque, mais uma vez eu digo, né, a palavra de Deus ela é fiel, ela fala que a seara é grande, são poucos os ceifeiros. Nós estamos vendo muitas pessoas carentes, né, carentes da palavra de Deus. Então, por isso, a gente tem que, a cada dia, estar, né, fora das 4 paredes para estar pregoando esse evangelho. Então, assim,
foi e está sendo, né, um período também de muita gratificação estar na frente desse grupo, principalmente porque se trata de vidas, né? E vidas não tem preço. E só existe o meio, né? Palavra de Deus, e a gente está apregoando a palavra do Senhor. Então, assim, é com alegria que eu estou conduzindo esse departamento. E uma pergunta que eu quero deixar aqui para o senhor é: o que o Ministério Ágape representa na sua vida? Bom, o Ministério Ágape representa na minha vida é um local onde eu aprendo mais e mais a palavra de Deus, né? É um local onde que, assim, a gente percebe que a genuína palavra de Deus é trazida, né, para alimentar, né, toda a igreja. Eu, como membro, eu sou um que estou sendo, assim, bem alimentado, né, pela palavra a qual é pregada neste lugar. E uma coisa importante, né, que, assim, eu vejo aqui no Ministério Ágape, que nas minhas orações eu sempre falo, né, que esse ministério foi plantado neste lugar para fazer a diferença. E dentro, né, das suas possibilidades, tem feito. Tem pregado a palavra genuína, né, tem feito missões, tem atendido famílias, né, tem trazido pessoas a uma realidade espiritual, né, tem buscado realmente ser uma referência, né, aqui no nosso bairro. É claro que, assim, existe toda uma dificuldade, mas, a despeito disso, nós estamos vendo que é um ministério que, assim, não fica parado, né? Então, assim, a representação do ministério, eu creio, né, eu tenho certeza, não só para mim, né, mas como para o bairro como um todo, é um local onde você pode chegar que você vai ser acolhido, tanto espiritualmente, né, tanto psicologicamente como materialmente. Ou seja, é um ministério que te dá uma chance, né, de ser restaurado na sua completude, né? Então, assim, é um ministério que, assim, sustenta, que suporta, que dá apoio, que acolhe quem está nele. Amém.